Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luozi e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal do YouTube é o Carlos Eduardo Luozi Rezende. Luozi se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe e comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, sobre séries, sobre cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje vamos falar novamente de cinema, vamos falar das estreias desse fim de semana do dia 16 de agosto de 2024. E eu quero falar de um filme brasileiro hoje chamado Mais Pesado é o Céu. Um filmaço, tá, gente? Gostei bastante dele, tá certo? Mais um daqueles filmes brasileiros que não tem muito espaço por aí, que são muito bons, tá? Pessoas têm mais, vamos dizer assim, contato com filmes mais produzidos pela Globo. Eu não sei se esse filme é produzido pela Globo Filmes não, tá? Realmente eu não me lembro, tá certo? Tomara que seja, porque se for ele tem pelo menos um pouco mais de espaço, um pouco mais de chance de alcançar o grande público, né? Mas são aqueles filmes que geralmente passam em poucas salas, em poucas sessões, né? E que deveriam estar, vamos dizer assim, mais expostos aí para o grande público assistir, tá? Ele tem dois atores sensacionais, né, que é o Matheus Natchergali, né, a gente não precisa nem falar, né, do Matheus Natchergali, que ele é um ator simplesmente sensacional, né, ele é um patrimônio, né, da nossa cultura, do nosso cinema, tá? Adoro ele, gosto muito dele mesmo. E a Silvia Buarque de Holanda também, né, filha do Chico Buarque com Marieta Severo, né, que foi atriz da Globo lá, mais nas antigas, na década de 80, mais na década de 90, 80, coisa e tal, né. E que, gente, vamos dizer um negócio, o tempo está sendo bem generoso com ela. A gente sabe que o tempo, né, no final das contas, pega todo mundo mesmo, né? A gente sabe disso, não tem jeito, tá? Mas ele está sendo bem bacana com ela tá bem jovem, tá com aquela cara de menina ainda, muito bonitinha, né? Eu sempre achei ela uma moça muito bonita, né? Também, né, com os pais também que ela tem, né, no caso, né? Tinha que ser bonita mesmo, né? Então, o que acontece? Vamos falar um pouco desse filme aqui, vamos dar spoilers, vamos dizer porque que o filme é tão bacana, tá? O filme ele suscita umas reflexões bem interessantes também, né? Faz você pensar bastante, tá? E é um road movie, a gente pode falar isso, né? Um road movie meio parado na estrada, mas ainda assim um road movie, né? Então o que acontece? A gente vai ter dois personagens, tá? Que é, se não me engano, José, né? Que é interpretado pelo Matheus Natchergali, né? E uma outra moça chamada Teresa, desculpem, não me lembro o nome da atriz, tá? Realmente não me lembro o nome da atriz agora, né? E os dois estão viajando pela estrada, né? Cada um tentando buscar um espaço na sua vida, entendeu? Conseguir dar um rumo, dar um prumo para sua vida, né? Eles estão com a vida deles meio desorganizada e eles estão procurando o seu espaço no mundo, né? O nosso José ali, né? Ele acaba. É José ou João? Não me lembro agora, gente. É com J, eu juro pra vocês. Vamos chamar de José. O nosso José aí, ele trabalhava em São Paulo, coisa e tal, mas aí quando ele conseguiu um emprego, a pandemia veio, né? Desgraçou a vida dele. E aí ele foi tentar sorte, entendeu? No norte do Brasil, tá? No Nordeste, coisa e tal. Onde ele conhecia um cara que trabalhava com pesca de caranguejo, né? E ele estava indo para essa cidade. Ele, naturalmente, ele não é de São Paulo nem dessa cidade. Ele era de uma cidade que foi inundada por um açude, né? Dentro daqueles projetos que a gente vê lá no Nordeste de conseguir água para o povo, né, de você construir açudes, coisa e tal. Aí a cidade natal, a terra natal dele foi inundada pelo açude, né? A Teresa é a mesma coisa. Ela carregava um filhinho, né, que a tiracolo, né? Ela tinha uma criança pequena a tiracolo, coisa e tal, né? E o que acontece? Ela também era natural dessa cidade que foi inundada pelo açude, né? E aí os dois, né? No meio dessa viagem deles, né? Eles acabam, no meio dessa viagem deles, eles acabam se encontrando justamente nesse açude, né? Justamente na cidade original deles, né? Que foi simplesmente apagada do mapa, né? Essa cidade acabou sendo inundada, acabou sendo pela água, né? No final das contas, né? E ela acabou sendo apagada do mapa
né? E aí eles ficaram sem ter um lugar no mundo. Então era justamente isso. A destruição a destruição da cidade deles provocada pelo açude, entendeu? Apagou completamente não só o local natal deles, as raízes deles, mas também como a memória e a identidade deles. E eles vagavam pelo mundo por essa estrada aí, né? Sem lenço, sem documento, sem memória, sem identidade, sem nada, né? Até que eles vão parar na cidade natal deles novamente, eles se encontram na estrada, né? O José se lembrava da Teresa, que ele trabalhava tipo assim numa borracharia, se não me engano, né? E ele via todo dia a Teresa indo para a escola, coisa e tal, ele tinha essa lembrança dela, né? E ele acaba se juntando com Teresa, né? E como se fosse, vamos dizer assim, os dois ali, ele tentando, vamos dizer assim, resgatar um pouco da memória e da identidade que ele tem. E a Teresa meio que aceitou isso também da mesma forma. Os dois, eles formavam um elo, entendeu? Que como eles eram duas pessoas que foram completamente, tiveram sua identidade e sua memória completamente apagadas pela inundação do açude, né? Quando eles se juntam, né? É como se fosse uma espécie de uma resistência, né? Desse pouco de memória que sobrou deles, né, no final das contas, né? Então é bem interessante ver isso, né? E de repente você vê esse casal inusitado, né? José, Teresa, o nenenzinho, né? Que eles passando dificuldades enormes e bastante fome, né? No final das contas, né? Até que num local próximo à cidade deles, eles encontram a Fátima, que é uma senhora que era do Rio de Janeiro, que casou com um cara, ela foi morar nesse fim de mundo, vamos dizer assim. O cara arrumou outra, foi embora e ela ficou, né? E aí ela acabou sendo uma espécie de acolhedora desse casal, né? Ela, inclusive, meio que trabalhou de cupido para esse casal se juntar no final das contas, né? E, inclusive, ofereceu para eles uma casa abandonada, né? Para eles terem um teto para morar, uma casa que estava abandonada, e quando eles entraram nessa casa abandonada, tinham fotos da família que estava ali antes, né? Como se fossem ainda resquícios dessa memória, né? Dessa cidade apagada, dessa memória deles, né? E aí esse estranho casal, né? Ele acabou, né? Tem até um filme com esse título, né? Com o Walter Matthau e o Jack Lemmon, né? Esse estranho casal, ele acaba se juntando, né? Acaba morando nessa casa, né? No final das contas, né? O nosso José acaba ficando mais na condição de dono de casa, né? E de cuidador da criança, porque o José era meio um cara que adorava crianças, enquanto a Teresa não gostava tanto de criança assim, esse negócio todo, né? Até gostava, mas não dava muita bola não. José era mais afetuoso com as crianças, né? Vamos dizer assim, né? E ele acabou ficando meio como que o dono da casa, né? Enquanto que a Teresa saía, né, para arrumar dinheiro, né? E ela não teve outra saída, né? Um lugar muito miserável, um lugar com uma carência muito grande de emprego, esse negócio todo, pouco emprego que tinha era altamente explorador, era praticamente um trabalho escravo, né? E ela teve que, obviamente, fazer programas com os caminhoneiros da estrada para conseguir uns trocados, né? E aí, gente, o filme ele vai por essa vibe aí, tá? Ele vai se desenvolvendo nessa vibe aí, a gente vai vendo o dia a dia desse casal, dessa vida completamente difícil, dessa vida completamente complicada, né? E tudo indicava, né, que você não teria um final feliz nesse filme, até porque um final feliz nesse filme também seria uma coisa totalmente artificial, né, no final das contas, tá? É uma vida dura, uma vida sofrida, aquele negócio todo, coisa e tal. E ainda tinha um elemento, tá, no filme, que era o quê? Era uma espécie de assassino, de esquartejador, que ficava andando de carro pela estrada, tá? Que estava, vamos dizer assim, assombrando, né, os moradores locais, né? E todo mundo ficava com aquela coisa do assassino na cabeça. A gente vê que o rádio fica noticiando, dos caminhões fica noticiando no início do filme desse assassino que ficava na estrada matando todo mundo, esse negócio todo, né? E você obviamente sabe que esse assassino vai aparecer mais lá na frente, né? E inclusive, né, ele vai ser responsável, né, pelo desfecho do filme, onde você vai ter uma ruptura altamente radical nesse filme, tá? É uma coisa realmente muito complicada, eu não vou contar aqui, entendeu? Mas você vai ter uma ruptura altamente, ele vai provocar uma ruptura altamente radical no filme, né? Não tô nem falando de questão de assassinato, da criança morrer, do rapaz, do personagem do Matheus Nachorella morrer ou da Teresa morrer, não, tá?
mas vai haver uma ruptura no filme extremamente violenta, diga-se de passagem, né? E que vai, né? Essa ruptura, obviamente, ela vai provocar, né, a destruição desse casal, né? Vai provocar a destruição desse casal, como se, tipo assim, né, o pouco de memória que tinha deles ainda, entendeu? Acabou não sobrevivendo nas agruras do mundo, né? O Matheus Nattergal, inclusive, na cena final do filme, ele usa uma frase altamente emblemática, tá certo? E esse casal, obviamente, se ainda existia um fio de esperança de que aquelas duas pessoas ainda conseguiriam manter um pouquinho que fosse da memória original deles, entendeu? E que pudesse dar para eles um pouquinho de rumo no mundo, um pouquinho de identidade, um pouquinho de raízes, um pouquinho de prumo no mundo, entendeu? Realmente, infelizmente, isso acabou não acontecendo, tá? Tô falando aqui já, tá certo, gente? Estou realmente dando bastante spoilers do filme, tá? Mas ainda assim vale bastante a pena assistir esse filme, tá? É um filme, como podemos dizer, ele tem um tom de melancolia muito grande, né? Ele é bem melancólico esse filme, tá certo? Só que é um filme muito bem filmado, gente. O filme tem uma fotografia simplesmente sensacional, uma fotografia que mostra essas paisagens do interior do Ceará. Ele consegue pegar uma paisagem decadente, uma região só de mato, onde não tem nada, onde tem árvores retorcidas, árvores mortas, galho disso, galho daquilo. Uma paisagem que ele consegue tirar uma beleza muito grande de uma paisagem que, quando você olha assim, você olha que lugar feio. E o filme consegue dar uma maravilha, uma beleza para essa paisagem, que é um negócio assim impressionante, tá? Vale muito a pena assistir. Com relação à cinematografia do filme, ele é sensacional. E os atores, então, gente, eu não preciso nem falar, né? Os atores são também muito bons, tá? O próprio Matheus Nattergal, a própria moça que faz a Teresa, que desculpem, gente, eu não guardei o nome dela, tá? Vocês podem também dar uma stalkeada na internet, que vocês vão descobrir o nome dela rapidinho, tá? A própria Silva Buarque de Holanda também, tá? Vale muito a pena, gente, vocês darem uma olhadinha nesse filme sim, Mais Pesado é o Céu. Eu não consegui ver esse filme na semana passada, né? Porque os horários estavam coincidindo, não tavam, com os outros filmes não estavam coincidindo, né? Mas quando eu vi o trailer, eu falei, eu tenho que ver isso, né? Eu tenho que arrumar um espaço na minha agenda para ver esse filme aí, entendeu? E eu consegui ver. E, gente, vale a pena. Vale muito a pena, sim. É um filme que prende muito a tua atenção, tá? É um filme que você veste a camisa dos personagens. Quando você veste a camisa, quando o espectador veste a camisa do personagem, cara, quando o espectador fica completamente envolvido com o personagem, é porque o filme é muito bom e o filme passa numa rapidez que você nem percebe. Tá? Realmente é esse tipo de filme mais pesado que o Céu faz, né? Ele fala, por exemplo, ele faz inclusive uma analogia, por que mais pesado é o céu? No início tem uma citação do Torricelli. Lembra do Torricelli que a gente estudava lá nas aulas de ciência lá do ginasial? Ou do Fundamental 2 hoje em dia, né? Que falava da pressão do ar, que o cara que inventou a pressão do ar, ele fala que a gente vive embaixo de um oceano de ar que fica oprimindo a gente, né? Claro, né? Pressão atmosférica, coisa e tal. Estamos completamente setados por isso, né? E a cidade submersa, ela também vive, né? Sob uma enorme pressão de água, né? Então, quer dizer, não é só, entendeu? Esse casal que está, vamos dizer assim, sofrendo a opressão, entendeu? De ter a sua memória destruída, entendeu? Pela água do açude, entendeu? De ter sua identidade, sua memória destruída pela água do açude. Nós também, com essa pressão do ar do céu, nós também temos a nossa memória destruída, a nossa identidade destruída, mas é claro que essa pressão do ar do céu, entendeu? Da mesma forma que a pressão da água do açude, entendeu? É claro que ela tem uma característica simbólica. Essa pressão do ar do céu seria mais ou menos esse mundo horroroso que a gente construiu, entendeu? Que realmente torna a gente um lugar cada vez mais difícil de se viver e um lugar cada vez mais difícil de você encontrar, entendeu? O seu lugar, a sua posição, a sua identidade, que é continuamente apagada. Não precisa de uma água de um açude para destruir
a identidade de um local. A própria identidade do local ela já vai sendo apagada, já vai sendo destruída quando as pessoas não têm a preocupação de preservar essa identidade. O centro do Rio é um exemplo disso, gente. O que você tem de casarão centenário aqui desabando por um total descaso, por um total abandono, e você vendo essa memória toda indo embora, literalmente virando em cacos de entulho na sua frente, cara. É de uma tristeza terrível, sabe? Então, sabe, e a vida dos dois também completamente desarrumada, né? A própria vida do José em São Paulo sendo destruída pela pandemia. A pandemia também com uma alegoria dessa opressão do ar, né, sobre as pessoas, de repente, né? A própria vida complicada da Teresa também, que fica vagando sem rumo para lá e para cá também, numa situação completamente adversa, com uma criança passando fome no colo dela o tempo todo, né? E uma indiferença total com relação a isso, as pessoas não ajudam. O próprio Matheus Natchargali fica pedindo esmola na beira da estrada, ninguém para, com o neném no colo, ninguém para, ninguém ajuda ele, ninguém ajuda mesmo, a gente sabe, né? Todos nós não ajudamos, né? As pessoas que estão aí na rua desamparadas, né? E a Teresa tendo que se prostituir, entendeu? Então, quer dizer, não é só a opressão da água apagando a memória da cidade. É a opressão do mundo real também destruindo a vida desses personagens, entendeu? E essa opressão manifesta nesse ar todo que está em cima da gente. Por isso que mais pesado é o céu, né? O céu que é um local de esperança, né? Quando você é bonzinho, você morre, você não vai pro céu, né? O céu nesse filme ele tem uma conotação completamente oposta, cara. O céu ele tem uma manifestação, vamos dizer assim, mais terrena, mais mundana, né? Da desgraça da vida mundana que está oprimindo você. E é esse ar do céu que está oprimindo você também, né? Obviamente que por uma pressão de uma atmosfera, e graças a Deus estamos adaptados, mas nem tanto, né? Até porque o mundo aí, né? Infelizmente, é muito difícil de se viver também. Tá certo, gente. Porra, filosofei demais agora, cara. Acho que eu viajei bastante na maionese, mas sei lá, né? A gente vai falar de cinema é isso, né, gente? É fazer a gente pensar, é fazer a gente discutir, né, sobre as coisas, né? Vou ficando por aqui, tá, gente? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende, tá? Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br. Futuramente vamos conversar sobre mais vídeos aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.